Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem naturalmente receber o respeito e a consideração que merecem, enquanto outras, talvez até você, sentem que estão constantemente provando seu valor sem nunca serem verdadeiramente priorizadas? A verdade desconfortável é esta: não é sobre quem você é, mas sobre como você se apresenta ao mundo. Existe uma energia quase imperceptível que emana de cada um de nós, e quando essa energia grita "eu preciso de você mais do que você precisa de mim", o jogo já está perdido antes mesmo de começar. A insegurança não é apenas um sentimento interno. Ela se manifesta em cada mensagem que você envia rápido demais, em cada compromisso que você cancela para atender alguém, em cada vez que você aceita migalhas de atenção porque tem medo de ficar sem nada. Mas aqui está o que ninguém te conta: o problema não é você não ser suficiente. O problema é você não acreditar que é. E quando você não acredita no próprio valor, você inconscientemente ensina os outros a também não acreditarem. Relacionamentos saudáveis, sejam românticos, profissionais ou amizades, funcionam como espelhos. Eles refletem de volta exatamente o nível de autorrespeito que você demonstra. Se você se trata como opção, será tratado como opção. Se você age como prêmio, será valorizado como tal. A boa notícia: isso pode mudar hoje, agora, neste exato momento em que você decide que merece reciprocidade, que merece prioridade, que merece alguém que escolha você com a mesma intensidade que você os escolhe. O que você está prestes a descobrir não são truques de manipulação ou jogos psicológicos baratos. São princípios fundamentais de autorrespeito e autonomia que transformarão completamente como as pessoas respondem à sua presença. Prepare-se para desmantelar crenças limitantes que têm sabotado suas conexões e para construir, finalmente, relacionamentos onde você não é apenas mais uma opção conveniente, mas a escolha definitiva. Vamos começar. 1. Desperte o medo da perda permanente. Existe uma armadilha psicológica na qual a maioria das pessoas cai sem perceber. Acreditam que estar sempre disponível demonstra compromisso e dedicação, quando na verdade comunica o oposto: que sua vida gira inteiramente em torno da outra pessoa, que você não possui autonomia suficiente para ter propósitos próprios. Pense nisso por um momento. Quando você cancela seus planos repetidamente para atender alguém, quando responde mensagens instantaneamente como se sua existência dependesse daquela notificação, você está enviando uma mensagem subliminar poderosa. Você está dizendo: minha vida não tem tanto valor assim, eu posso facilmente colocar tudo de lado por você. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você faz isso, menos a pessoa valoriza sua presença, porque o cérebro humano é programado para desejar aquilo que é escasso e valorizar o que requer esforço para conquistar. A insegurança nos sussurra que precisamos estar sempre presentes, sempre responsivos, sempre disponíveis, mas essa é precisamente a postura que destrói nosso valor percebido. Vamos ser práticos. Imagine que você tem um conhecido que sempre aparece quando você precisa, que sempre ajusta sua agenda aos seus caprichos, que nunca diz "não posso agora, tenho outros compromissos". Honestamente, quanto esforço você faria para manter essa pessoa na sua vida? Provavelmente pouco, porque no fundo você sabe que ela sempre estará lá. Agora pense naquela pessoa que você admira, que tem uma vida interessante, que às vezes precisa remarcar porque está envolvida em projetos fascinantes. Você não dá mais valor ao tempo dela? A verdade é que demonstrar uma vida plena não significa fingir estar ocupado ou jogar jogos infantis de fazer de difícil. Significa genuinamente cultivar interesses, paixões, objetivos e relacionamentos diversos que tornam sua existência rica independentemente de qualquer pessoa específica. Quando alguém percebe que você tem uma vida vibrante que continuará com ou sem a presença dela, algo muda. Surge o reconhecimento inconsciente de que perder você seria perder algo especial, algo que não voltará simplesmente porque ela decidiu que quer de volta. Os estoicos antigos compreendiam profundamente esse princípio quando falavam sobre a importância de manter nossa serenidade interior independente das circunstâncias externas. Marco Aurélio escreveu sobre como nossa paz não deveria depender das ações de outros, e isso se aplica diretamente aqui. Quando você constrói uma fortaleza interior baseada em autorrespeito e propósito próprio, você naturalmente emana uma energia que faz os outros reconhecerem sua exclusividade. Comece hoje identificando áreas da sua vida que você tem negligenciado, talvez aquele curso que sempre quis fazer, aquele hobby que abandonou, aqueles amigos que não vê há meses. Invista energia nessas áreas não para fazer alguém sentir ciúmes, mas porque você genuinamente merece uma vida multidimensional. E observe como, paradoxalmente, quanto mais você se afasta da necessidade da aprovação alheia, mais as pessoas começam a buscar ativamente sua presença,
temendo perder o acesso a alguém que claramente não precisa delas para ser completo. 2. Mantenha sua exclusividade. A exclusividade não se trata de arrogância ou inacessibilidade calculada. Trata-se de reconhecer que seu tempo é o recurso mais valioso que você possui, algo que nunca poderá recuperar uma vez gasto. Quantas vezes você já se pegou reorganizando completamente sua semana para acomodar os planos de outra pessoa, enquanto essa mesma pessoa raramente faz o mesmo por você? Essa dinâmica desequilibrada não surge porque a pessoa é maliciosa, mas porque você inadvertidamente ensinou que seu tempo tem menos valor, que suas prioridades são flexíveis, que você está sempre em modo de espera aguardando o chamado de alguém. A insegurança nos convence de que precisamos estar perpetuamente acessíveis para mantermos as pessoas interessadas, mas funciona exatamente ao contrário. Sua disponibilidade constante diminui seu valor aos olhos alheios. Pense em produtos de luxo. Por que custam tanto? Não apenas pela qualidade, mas pela escassez, pela dificuldade de acesso, pela exclusividade de possuí-los. Você é infinitamente mais precioso que qualquer objeto. Então por que se trataria como algo comum e facilmente acessível? Vamos a um exercício prático que pode transformar completamente sua dinâmica relacional. Comece a tratar compromissos consigo mesmo com a mesma seriedade que trata compromissos com outros. Se você agendou uma sessão de exercícios às 18 horas, não cancele porque alguém sugeriu se encontrar nesse horário. Em vez disso, ofereça um horário alternativo que funcione para sua rotina. Se você reservou o sábado de manhã para ler aquele livro que está na sua lista há meses, recomendo começar com Meditações de Marco Aurélio, que oferece insights profundos sobre autonomia interior. Não abandone esse plano simplesmente porque alguém surgiu com uma ideia de última hora. No início, você pode sentir um desconforto, aquela voz insegura dizendo: mas e se a pessoa achar que não me importo? Respire fundo e reconheça. Pessoas que realmente valorizam você respeitarão seus limites e até admirarão sua capacidade de honrar compromissos consigo mesmo. Aquelas que se ofendem ou desaparecem quando você demonstra autorrespeito estavam, na verdade, apenas interessadas em alguém que pudessem controlar e manipular conforme conveniência. A chave aqui é entender que manter exclusividade não significa ser frio ou distante. Significa simplesmente ter equilíbrio entre estar presente para os outros e estar presente para si mesmo. Quando você constantemente prioriza necessidades alheias em detrimento das suas, você não está sendo generoso, está sendo negligente consigo próprio e, ironicamente, menos atraente. Pessoas são naturalmente magnetizadas por indivíduos que têm paixões ardentes, objetivos ambiciosos, vidas ricas repletas de experiências diversas. Ninguém quer ser o centro completo do universo de alguém. É uma responsabilidade esmagadora e francamente entediante. O que realmente fascina é alguém que possui sua própria órbita, seus próprios planetas e estrelas, e que generosamente convida você para explorar esse cosmos junto. Então comece hoje. Identifique 3 áreas da sua vida que você quer desenvolver independentemente de qualquer relacionamento e dedique tempo sagrado a elas semanalmente. 3. Preserve o mistério. Há algo profundamente humano no nosso fascínio pelo desconhecido, pela descoberta gradual, pelo processo de desvendar camadas de complexidade em outra pessoa. No entanto, a insegurança frequentemente nos impulsiona a fazer exatamente o oposto. Despejamos nossa história de vida completa no primeiro encontro, compartilhamos cada pensamento e sentimento imediatamente, revelamos todas as nossas vulnerabilidades antes de qualquer base de confiança ser estabelecida. Por quê? Porque existe um medo subjacente de que, se não nos mostrarmos completamente desde o início, a pessoa pode perder o interesse antes de nos conhecer verdadeiramente. Mas essa lógica é falha. Imagine assistir a um filme onde todos os mistérios são revelados nos primeiros 10 minutos. Você continuaria assistindo com o mesmo entusiasmo? Provavelmente não. O mistério não é manipulação. É simplesmente respeitar o processo natural de intimidade progressiva, permitindo que a conexão se aprofunde organicamente conforme a confiança mútua se estabelece. Pense na diferença entre estes 2 cenários. Pessoa A, no primeiro encontro, conta toda sua história familiar complexa, todas suas relações passadas detalhadamente, todos seus medos e inseguranças, todos seus planos para o futuro incluindo quantos filhos quer ter. Pessoa B, no mesmo contexto, compartilha o suficiente para criar conexão genuína, fala sobre suas paixões atuais, conta algumas histórias interessantes que revelam seu caráter, faz perguntas curiosas e demonstra interesse real, mas mantém certas profundezas reservadas para quando a relação naturalmente evoluir. Qual pessoa provavelmente deixa o encontro com a outra querendo saber mais, planejando ansiosamente o próximo encontro,
pensando sobre aquelas camadas ainda não reveladas. A autonomia emocional significa não sentir necessidade de ser completamente conhecido e validado imediatamente, mas ter confiança suficiente para revelar-se gradualmente. Isso não apenas mantém o interesse vivo, mas também protege você de vulnerabilidades prematuras com pessoas que talvez não mereçam acesso total à sua essência ainda. Aplicando isso praticamente, quando alguém perguntar sobre seu passado, compartilhe o essencial sem entrar em cada detalhe doloroso. Guarde as nuances para momentos posteriores quando houver reciprocidade real. Quando surgir a tentação de enviar aquela mensagem longa explicando exatamente como você se sente após um encontro, respire fundo e pergunte-se: isso precisa ser dito agora ou posso deixar que minhas ações comuniquem isso naturalmente ao longo do tempo? Os estoicos nos ensinam sobre a virtude da contenção equilibrada, não reprimir emoções, mas expressá-las com sabedoria e momento apropriado. Leia A Arte da Guerra de Sun Tzu. Pode parecer estranho para relacionamentos, mas confia, e você entenderá que revelar todas suas cartas imediatamente é estrategicamente insensato em qualquer arena da vida. Preserve suas camadas, não por falsidade, mas porque você é complexo, multifacetado, profundo demais para ser completamente compreendido em poucos encontros, e essa complexidade é precisamente o que torna você fascinante e memorável. 4. Seja um tesouro que requer investimento. Existe um princípio psicológico poderoso que poucos compreendem realmente. As pessoas valorizam proporcionalmente aquilo pelo qual precisaram trabalhar. Quando algo chega fácil demais, rápido demais, sem nenhum esforço requerido, nosso cérebro automaticamente o classifica como menos valioso, descartável, substituível. Veja crianças com brinquedos. Aqueles que ganharam sem esforço ficam jogados no canto após alguns dias, enquanto aquele que precisaram juntar mesada durante meses, que planejaram e aguardaram ansiosamente, é tratado com cuidado reverente. O mesmo princípio se aplica a relacionamentos humanos. Quando você faz todo o trabalho pesado, você sempre inicia conversas, você sempre planeja encontros, você sempre se esforça para impressionar enquanto a outra pessoa simplesmente aparece e colhe os benefícios. Você está roubando dela a oportunidade de investir em você, de sentir que conquistou algo precioso. A insegurança nos leva a fazer esse trabalho excessivo porque tememos que, se não formos nós a puxar a corda constantemente, a conexão simplesmente morrerá. Mas frequentemente é precisamente esse esforço unilateral que mata qualquer chance de reciprocidade genuína. Vamos ser brutalmente honestos por um momento. Você já esteve em uma situação onde fez todo o esforço para manter uma amizade ou relacionamento vivo. Você ligava, você sugeria encontros, você lembrava de datas importantes, enquanto a outra pessoa apenas respondia passivamente? Como você se sentiu quando finalmente parou de fazer todo o trabalho e percebeu que a pessoa nem notou sua ausência? Doloroso, certo? Mas também revelador. Agora inverta. Pense em alguém que você valoriza profundamente, alguém cuja amizade ou presença você trabalha ativamente para manter. Há uma diferença, não? Esse esforço que você faz cria um senso de propriedade emocional, de essa pessoa é importante e eu escolho ativamente mantê-la na minha vida. Quando você nega às pessoas a chance de fazerem esse investimento em você, ao estar sempre disponível, sempre facilitando tudo, sempre sendo você quem faz o trabalho, você inadvertidamente as impede de desenvolver esse senso de valor em relação a você. Comece criando espaço para que outros demonstrem esforço. Se você sempre convida para sair, pare e veja se a pessoa eventualmente toma iniciativa. Se você sempre resolve problemas sozinho, ocasionalmente permita que alguém te ajude e invista energia em seu bem-estar. O conceito de equilíbrio aqui é fundamental. Não estamos falando sobre se tornar intransigente ou criar obstáculos artificiais apenas para testar pessoas. Estamos falando sobre reconhecer seu valor inerente e permitir que outros também o reconheçam através de suas próprias ações. Pense em relacionamentos bem-sucedidos que você conhece. Todos têm uma característica comum. Ambas as partes sentem que conquistaram algo especial. Ambas investem continuamente. Ambas se esforçam porque reconhecem que perder aquela conexão seria perder algo raro. Marco Aurélio nos lembra que não controlamos as ações dos outros, apenas as nossas. Então sua responsabilidade não é forçar investimento, mas criar as condições onde investimento voluntário pode florescer. Praticamente, isso significa, quando alguém mostrar interesse superficial, responda cordialmente mas não reorganize sua vida em torno disso. Quando alguém fizer planos vagos, não seja você a transformá-los em compromissos concretos. Quando alguém demonstrar esforço genuíno, reconheça e corresponda proporcionalmente.
Dessa forma, você naturalmente filtra quem realmente está disposto a investir na prioridade de ter você em suas vidas versus quem apenas quer opções convenientes. 5. Priorize suas próprias necessidades. Aqui está uma verdade desconfortável que precisamos enfrentar. Você provavelmente foi ensinado desde criança que ser boa pessoa significa sacrificar-se pelos outros, colocar necessidades alheias sempre à frente das suas, priorizar a felicidade dos outros mesmo que isso signifique sua própria infelicidade. Essa programação cultural profunda cria adultos que se sentem culpados por simplesmente terem necessidades básicas, que se desculpam por estabelecerem limites razoáveis, que aceitam tratamento inadequado porque foram condicionados a acreditar que seu papel é absorver desconforto para que outros se sintam confortáveis. A insegurança amplifica isso multiplicando por 10. Se eu expressar que não gostei disso, a pessoa vai me abandonar. Se eu disser que também tenho planos, vão achar que não me importo. Se eu pedir reciprocidade, vão me ver como exigente ou complicado. Mas relacionamentos construídos sobre sua autoanulação não são relacionamentos de verdade. São dinâmicas parasitas onde você é o hospedeiro constante, drenando sua energia vital para manter outros confortáveis, enquanto você mesmo definha emocionalmente. Vamos fazer um exercício de reflexão. Pegue um caderno e liste as últimas 10 vezes que você sacrificou algo importante para você em favor de outra pessoa. Agora liste as últimas 10 vezes que essa pessoa fez o mesmo por você. Se houver uma disparidade enorme, como geralmente há quando estamos nesse padrão, você tem evidência concreta de um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Autorrespeito não é egoísmo, é reconhecimento básico de que você também é um ser humano com necessidades válidas, desejos legítimos, limites necessários. Quando você está constantemente em modo de sacrifício, você não está sendo nobre, está ensinando as pessoas que desrespeitar seus limites é aceitável, que suas necessidades são negociáveis, que você sempre cederá sob pressão. E aqui está o ponto crucial. Pessoas que realmente se importam com você querem que você cuide de si mesmo, querem que você seja feliz e pleno, querem reciprocidade genuína onde ambos prosperam. Se alguém se irrita quando você demonstra necessidades próprias, isso não é sinal de que você é exigente demais, é sinal de que essa pessoa estava confortável com a dinâmica desigual onde você dava tudo sem receber nada proporcionalmente em troca. Implementando mudanças práticas. Comece pequeno se você está acostumado a sempre colocar-se por último. Se alguém propuser algo que não te agrada, pratique dizer na verdade, eu preferiria a alternativa em vez de automaticamente concordar. Se você está cansado e alguém quer conversar longamente, está absolutamente ok dizer estou precisando descansar agora, podemos continuar amanhã. Se um relacionamento exige constante renúncia das suas necessidades enquanto as da outra pessoa são sempre priorizadas, esse é um relacionamento tóxico que precisa ser renegociado ou abandonado. Leia Quando Digo Não, Sinto-me Culpado de Manuel J. Smith. Esse livro oferece ferramentas práticas incríveis para estabelecer limites sem culpa. Os estoicos nos ensinam sobre a importância da justiça equilibrada. Assim como não seria justo negligenciar completamente os outros, também não é justo negligenciar completamente a si mesmo. Você não está aqui para ser capacho emocional de ninguém, está aqui para construir conexões mútuas onde ambas as partes se sentem valorizadas, onde existe verdadeira reciprocidade, onde ninguém precisa se anular para o relacionamento funcionar. 6. Mantenha sua independência. Uma das armadilhas mais traiçoeiras em relacionamentos é o processo gradual de fusão, onde você inconscientemente começa a dissolver suas fronteiras individuais até não saber mais onde você termina e a outra pessoa começa. Seus hobbies que antes te energizavam são abandonados porque não temos tempo juntos. Seus amigos que sempre estiveram lá são negligenciados porque ele ou ela não gosta muito deles. Seus sonhos pessoais são arquivados porque não combinam com nossos planos como casal. E mês após mês, você olha no espelho e vê uma versão diminuída de quem era, alguém que existe apenas em função de outra pessoa, cuja identidade completa está entrelaçada com esse relacionamento. A insegurança alimenta esse processo sussurrando: se você mantiver sua individualidade, talvez a pessoa sinta que não é importante o suficiente para você, mas a realidade é exatamente inversa. Quando você perde sua essência única, você perde precisamente aquilo que tornou a pessoa interessada em você originalmente. Ninguém genuinamente quer um clone dependente. As pessoas se apaixonam por indivíduos fascinantes com vidas ricas, não por telas em branco esperando serem preenchidas. Pense em casais que você admira, aqueles relacionamentos de longo prazo que parecem vibrantes e cheios de vida. Você vai notar um padrão consistente. Ambos mantêm suas individualidades robustas enquanto também compartilham uma união profunda.
Ele tem suas corridas matinais, ela tem seu clube de leitura, ele mantém amizades antigas, ela cultiva suas. Ambos apoiam sonhos separados um do outro enquanto também constroem objetivos conjuntos. Esse equilíbrio entre autonomia e conexão é o que mantém relacionamentos frescos e interessantes década após década. Contraste isso com relacionamentos onde um ou ambos perderam completamente sua independência. Eles têm pouquíssimo sobre o que conversar porque experimentam tudo junto. Não há mistério ou novidade porque estão literalmente grudados 24/7. Não há crescimento individual porque toda energia vai para a manutenção do acoplamento. Esses relacionamentos frequentemente implodem espetacularmente ou se transformam em coexistências tediosas onde ambos secretamente se perguntam onde foi parar aquela pessoa emocionante que conheceram inicialmente. Ação prática imediata. Faça uma lista de 3 interesses que você tinha antes deste relacionamento, ou que você sempre quis explorar, e comprometa-se a dedicar tempo regular a pelo menos um deles. Sempre quis aprender violão? Inscreva-se em aulas. Costumava jogar basquete toda semana com amigos? Retome. Sonhava em aprender italiano? Baixe o Duolingo hoje. Quando você faz isso, várias coisas mágicas acontecem simultaneamente. Primeiro, você se reconecta com partes de si mesmo que estavam adormecidas, sentindo-se mais completo e energizado. Segundo, você tem novas experiências e histórias para compartilhar, tornando conversas mais ricas. Terceiro, você demonstra que é uma pessoa multifacetada com valor independente, aumentando o respeito que outros têm por você. Se a pessoa com quem você se relaciona fica insegura ou irritada quando você demonstra autonomia, isso é um sinal vermelho enorme. Relacionamentos saudáveis celebram o crescimento individual de ambas as partes. Como dizia Epicteto, nosso valor não vem de nossas ligações externas, mas da cultivação de nosso caráter e propósito internos. Você deve enriquecer a vida de alguém com sua presença única, não desaparecer nela completamente. 7. Não seja sempre quem inicia o contato. Há um padrão insidioso que se desenvolve em muitos relacionamentos desequilibrados. Uma pessoa faz todo o trabalho de manter a conexão viva enquanto a outra simplesmente responde passivamente quando conveniente. Você é sempre quem envia a primeira mensagem pela manhã. Você é sempre quem sugere fazer planos. Você é sempre quem verifica como o dia da pessoa está indo. Você é sempre quem inicia conversas profundas. E a outra pessoa? Ela responde, às vezes até entusiasticamente, mas raramente ou nunca toma a iniciativa de buscar você ativamente. A insegurança nos impulsiona a continuar esse padrão porque tememos que o silêncio signifique desinteresse absoluto, que se pararmos de puxar a corda toda a conexão simplesmente desabará, que seremos esquecidos se não estivermos constantemente nos fazendo presentes. Mas aqui está o que você precisa entender. Se um relacionamento só existe porque você o sustenta unilateralmente, então na verdade você não tem um relacionamento. Você tem uma audiência ocasional para sua necessidade de conexão. Vamos examinar o que realmente está acontecendo quando você está sempre na posição de iniciador. Primeiro, você está assumindo toda a responsabilidade emocional pela conexão, o que é exaustivo e insustentável a longo prazo. Segundo, você nunca realmente sabe o nível de interesse genuíno da outra pessoa porque ela nunca precisa demonstrá-lo através de iniciativa própria. Terceiro, você está inadvertidamente criando uma dinâmica de poder onde você é o perseguidor e a outra pessoa é o prêmio. Eternamente fugidio, o que destrói qualquer chance de equilíbrio relacional saudável. Imagine uma balança. Se todo o peso da manutenção relacional está no seu lado, ela está perpetuamente desequilibrada e eventualmente vai quebrar. O que você precisa fazer não é jogar jogos infantis de vou fazer ela sentir minha falta, mas simplesmente criar espaço para que o outro também tome iniciativa, revelando através de ações concretas se realmente valoriza a conexão ou se estava apenas usufruindo de sua energia enquanto investia o mínimo possível. Experimente isto como teste de realidade. Durante uma semana, resista completamente ao impulso de iniciar contato e observe o que acontece. Se a pessoa percebe sua ausência e busca você ativamente, ótimo! Você sabe que existe reciprocidade real e pode retomar o contato em uma base mais equilibrada. Se passa dias, semanas sem nenhuma iniciativa dela, você acabou de descobrir uma verdade dolorosa mas libertadora. Essa pessoa estava confortável com você fazendo todo o trabalho e não sente necessidade de investir ativamente na prioridade de ter você em sua vida. Isso não significa que ela é má, simplesmente significa que vocês têm níveis incompatíveis de interesse e investimento. E sabe o que é incrível? Quando você para de desperdiçar energia em conexões unilaterais, você libera espaço emocional e temporal para pessoas que genuinamente querem estar na sua vida, que pensam em você espontaneamente,
que sentem sua ausência e ativamente buscam sua presença. Os estoicos nos ensinam que não controlamos as ações alheias, mas controlamos como investimos nosso tempo e energia. Escolha sabiamente investir em reciprocidade, não em dinâmicas que drenam sua vitalidade sem retorno proporcional. 8. Cultive sua própria felicidade. Provavelmente uma das verdades mais importantes que você precisa interiorizar completamente é esta: nenhum ser humano no planeta tem a capacidade ou responsabilidade de ser a fonte completa da sua felicidade, e quando você deposita todo o seu contentamento em uma pessoa, você cria uma prisão emocional tanto para você quanto para ela. Quando você acorda e seu humor inteiro depende se aquela pessoa te mandou mensagem ou não, quando seu dia é arruinado se ela parece distante, quando sua paz interna é completamente refém das ações e humor de outra pessoa, você não está em um relacionamento saudável, você está em uma dependência emocional tóxica. A insegurança nos convence de que precisamos de alguém externo para nos completar, para preencher um vazio interno, para validar nossa existência, mas isso é um mito romântico perigoso perpetuado por filmes e músicas que confundem dependência com amor. Amor genuíno acontece entre duas pessoas completas que escolhem compartilhar suas vidas, não entre metades desesperadas tentando se fundir em um todo disfuncional. Pense honestamente, quando você é mais atraente e magnético, quando está radiante e confiante porque sua vida está preenchida de propósito, amizades, realizações e alegria própria, ou quando está ansioso e carente porque depositou toda sua felicidade em uma fonte externa incerta? A resposta é óbvia, certo? Pessoas gravitam naturalmente em direção a indivíduos que emanam positividade e completude, que têm energia para compartilhar porque estão transbordando dela, não vazios tentando sugar de outros para preencher um poço sem fundo interno. Quando você é a fonte da sua própria alegria, através de hobbies que te energizam, trabalho que te realiza, amizades que te nutrem, crescimento pessoal que te desafia, práticas de autocuidado que te sustentam, você se torna naturalmente mais atraente porque não está inconscientemente exigindo que outros carreguem o fardo impossível de ser sua felicidade completa. Você se torna alguém que enriquece a vida de outros em vez de drenar, alguém cuja presença é um presente porque você traz sua própria luz ao invés de depender da luz alheia para não ficar na escuridão. Implementação prática urgente. Identifique 5 fontes de alegria que são completamente independentes de qualquer relacionamento romântico e comece a cultivá-las ativamente. Talvez seja caminhar na natureza toda manhã, talvez seja seu projeto paralelo criativo que você abandonou, talvez seja cozinhar receitas complexas aos domingos, talvez seja voluntariado que dá sentido mais profundo sua vida, talvez seja meditação diária que te centra. Inicie com apenas 10 minutos usando o app Headspace. Leia A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, que explica brilhantemente como completude interior funciona. Estabeleça uma prática não negociável. Todos os dias, faça pelo menos uma coisa que te traz alegria genuína que não dependa de nenhuma outra pessoa. Quando você faz isso consistentemente, você experimenta uma transformação notável. Você para de tolerar migalhas de afeto porque está bem alimentado por múltiplas fontes de satisfação. Você para de aceitar desrespeito porque reconhece seu valor independente. Você se torna seletivo sobre quem permite entrar em sua vida porque ela já é boa o suficiente que você só adiciona pessoas que genuinamente a melhoram, não qualquer um apenas para preencher solidão. 9. Esteja preparado para ir embora. Este é possivelmente o princípio mais poderoso e transformador de todos, e também o mais assustador para implementar. Você precisa estar genuinamente disposto a se afastar de qualquer relacionamento que não te valorize adequadamente, independente de quanto tempo você investiu, de quantos momentos bons existiram, de quanto você se importa. A insegurança cria uma mentalidade desesperada de qualquer atenção é melhor que nenhuma. Então você se encontra aceitando tratamentos que seu eu de 10 anos atrás jamais toleraria, mensagens ignoradas por dias seguidas, planos cancelados de última hora repetidamente, promessas quebradas consistentemente, desrespeito disfarçado de brincadeira, priorização constante de qualquer outra coisa sobre você. E você racionaliza, justifica, faz ginástica mental para explicar por que isso é aceitável, porque é alternativa, estar sozinho, ter que recomeçar, enfrentar a dor do fim, parece aterrorizante demais. Mas aqui está a verdade brutal que libertará você. Quando você demonstra através de suas ações que está disposto a tolerar qualquer coisa por medo de perder alguém, você já perdeu a coisa mais importante, seu autorrespeito. Existe um poder imenso em saber que você andará para longe se necessário, e ironicamente, é precisamente esse poder que frequentemente faz com que você não precise usá-lo.
Quando alguém percebe, através de seus limites claros e consistentes, através de sua disposição demonstrada de priorizar seu bem-estar sobre a conveniência de permanecer em dinâmicas tóxicas, através de sua postura de eu escolho você, mas só enquanto você também me escolher com respeito e reciprocidade, que você não é capacho emocional disponível para qualquer tratamento, algo muda na dinâmica. A pessoa percebe que tem algo valioso que pode perder permanentemente se não agir de acordo, o que frequentemente inspira comportamento muito mais respeitoso e investido. E nos casos onde isso não muda nada, você acabou de se salvar de anos de sofrimento em uma situação que nunca melhoraria, liberando-se para eventualmente encontrar alguém que te valorize genuinamente sem precisar ser ameaçado de perda para agir decentemente. Ação concreta que mudará sua vida. Sente-se hoje com caneta e papel e escreva seus limites inegociáveis. As linhas vermelhas que, se cruzadas, significam que você caminha para longe, ponto final. Por exemplo, não aceitarei ser desrespeitado publicamente, não tolerarei mentiras ou traição de confiança, não permanecerei onde minhas necessidades são consistentemente ignoradas, não suportarei alguém que me deixe em dúvida constante sobre onde estou na vida dela. Depois de escrever, comprometa-se solenemente. Estes limites são invioláveis. Quando alguém os cruzar, você não negocia, não dá chance número 23, você simplesmente honra seu autorrespeito e sai. Marco Aurélio nos lembra que às vezes a ação mais sábia é retirar-se de batalhas que não podem ser vencidas, preservando nossa integridade em vez de sacrificá-la por causas perdidas. E lembre-se, estar sozinho temporariamente é infinitamente superior a estar em companhia de alguém que te faz sentir sozinho, pequeno ou desvalorizado mesmo quando está presente. Você merece reciprocidade, respeito, consideração genuína, e se alguém não oferece isso, você tem não apenas o direito, mas a obrigação consigo mesmo de seguir em frente para algo melhor. 10. Evite apego emocional excessivo. O equilíbrio emocional é uma das habilidades mais difíceis de dominar porque requer navegar constantemente entre dois extremos problemáticos. De um lado, o desapego frio que impede conexões reais, do outro, o apego excessivo que afasta pessoas através de intensidade avassaladora. A insegurança frequentemente nos empurra para esse segundo extremo. Sentimos algo e imediatamente precisamos declarar em detalhes extensos, experimentamos ansiedade e instantaneamente bombardeamos a pessoa com textos emocionais longos exigindo reasseguramento. Enfrentamos alguma tensão menor e reagimos como se fosse uma crise existencial que requer resolução imediata e dramática. Essa instabilidade emocional, embora compreensível quando vista pela lente da insegurança, é genuinamente exaustiva para quem está no lado receptor e frequentemente resulta na própria rejeição que você tanto temia. Não porque seus sentimentos sejam inválidos, mas porque a forma como os expressa é desproporcionalmente intensa para o estágio do relacionamento, criando pressão e desconforto ao invés de intimidade e conexão. Vamos clarificar. Autenticidade emocional é absolutamente essencial para relacionamentos profundos e significativos. Você deve ser capaz de expressar como se sente, compartilhar vulnerabilidades, comunicar necessidades. A questão não é se você expressa, mas como e quando. Existe uma diferença enorme entre dizer calmamente "Ei, quando você cancelou nossos planos de última hora sem explicação, me senti desvalorizado. Podemos conversar sobre isso?" versus explodir em uma série de mensagens carregadas de emoção acusando a pessoa de não se importar, exigindo explicações imediatas, dramatizando que isso sempre acontece e que você nunca é prioridade. A primeira abordagem comunica suas necessidades de maneira clara e racional, convidando diálogo construtivo. A segunda transforma um problema resolvível em um campo de batalha emocional onde a outra pessoa fica na defensiva e distante. Os estoicos eram mestres nisso. Eles reconheciam que sentir emoções é humano e natural, mas ser governado completamente por elas sem filtro racional é destrutivo. Sêneca escrevia sobre examinar nossos impulsos antes de agir sobre eles, perguntando se nossa resposta é proporcional à situação ou amplificada por medos irracionais. Pratique esta técnica transformadora. Quando sentir impulso de ter uma conversa séria motivada por emoção intensa, imponha um período de espera de 24 horas. Durante esse tempo, escreva tudo o que você quer dizer em um diário privado, despejando completamente a tempestade emocional no papel. Depois, faça estas perguntas. Este sentimento ainda é tão intenso após dormir sobre ele? Minha reação é proporcional ao que realmente aconteceu? Estou respondendo à realidade atual ou a feridas antigas sendo ativadas? O que genuinamente precisa ser comunicado versus o que é ansiedade interna que posso processar sozinho? Frequentemente você descobrirá que após esse período de reflexão,
você pode comunicar a mesma necessidade de forma muito mais equilibrada e efetiva. Leia A Inteligência Emocional de Daniel Goleman para entender melhor como gerenciar emoções sem suprimi-las. Lembre-se, você quer ser visto como emocionalmente maduro e seguro, alguém que tem sentimentos profundos mas também possui a capacidade de processá-los e comunicá-los de maneira construtiva. Isso não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa escolher o momento certo, a abordagem certa, as palavras certas para expressar suas verdades emocionais de maneira que convide entendimento ao invés de criar caos. Então, chegamos ao fim desta jornada de autodescoberta, mas na verdade, este é apenas o começo da sua transformação real. Porque informação sem ação é apenas entretenimento, e você não veio aqui para ser entretido, você veio aqui porque algo dentro de você sabe que merece mais, que pode ser mais, que está pronto para finalmente ocupar o espaço que lhe pertence por direito nos seus relacionamentos e na sua vida. Agora você tem as ferramentas, os princípios, o mapa para sair do papel de opção descartável e assumir sua posição como prioridade inegociável. Mas essas ferramentas só têm valor se você realmente as usar, se você comprometer-se hoje, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando se sentir mais confiante, mas agora, neste momento, a começar a implementar essas mudanças. Pergunte-se honestamente, quanto tempo mais você vai permitir que a insegurança dite suas escolhas? Quantas outras vezes você vai aceitar migalhas de afeto quando merece um banquete de reciprocidade? Quantos anos você vai desperdiçar tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram que você é apenas uma opção conveniente? E aqui está a pergunta mais importante. Quando você finalmente se olhar no espelho daqui a 5 anos, você quer ver alguém que teve a coragem de estabelecer limites, cultivar autorrespeito, exigir reciprocidade e construir relacionamentos genuinamente equilibrados? Ou você quer ver alguém que leu coisas bonitas, concordou mentalmente, mas continuou exatamente nos mesmos padrões autodestrutivos porque mudança assusta mais que permanência miserável? A escolha é sua, sempre foi. Você tem o poder de reescrever completamente o roteiro da sua vida relacional começando hoje. Escolha um princípio destes 10 e implemente-o esta semana. No próximo mês, adicione outro. Gradualmente, você verá uma transformação não apenas em como os outros te tratam, mas fundamentalmente em como você se vê, não como alguém desesperado por validação externa, mas como alguém completo, valioso, merecedor de respeito e prioridade. E se o conteúdo de hoje ressoou com você, se algo aqui tocou uma corda que precisava ser tocada, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque estamos apenas começando a desmantelar as mentiras que a insegurança te contou e construir juntos a versão mais poderosa, confiante e respeitada de você. A mudança começa agora. Você está pronto?